tal, mas ela não vai sentir aquilo, né? Como Exato, a gente sente. não vai sentir. Então, uma outra coisa que eu ia te perguntar, ô Matheus. Lá no início você falou sobre, mais recentemente aí, as inteligências artificiais passaram a ter mais, a intuir algumas coisas antes de responder de uma vez, intuir o que você está precisando, poder, a partir disso, dar uma resposta um pouco mais elaborada. Racionalizar, na verdade. Racionalizar. Mais que intuição, né? Racionalizar. Okay. Mas, por outro lado, eu não sei se tem a ver com o que eu vou te perguntar, mas no meu uso no dia a dia, por exemplo, do ChatGPT, muitas vezes, né, e é até bom falar isso para o pessoal ver que é realmente uma ferramenta auxiliar, né? Não pode ser determinante no trabalho, tá, gente? Muitas vezes você pede, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já falei aqui, um outro programa aí. Eu queria criar uma imagem lá com uma frase. Eu tava elaborando uma série de postagens com citações de autores clássicos brasileiros. Aí eu queria pôr uma frase de um autor específico. Eu não lembro se era o Monteiro Lobato, alguém assim, que eu não tava me lembrando de nenhuma dele em específico. Aí eu pedi lá, ChatGPT, por favor, me recomende citações do tema tal, do Monteiro Lobato. E aí ele me apresentou algumas lá. Que não existia. Aí eu bati o olho e falei assim, peraí, acho que não existe essa citação aí, não. Aí eu perguntei, né, de onde você tirou isso e tal, me cite a fonte, porque eu acho que não tem essa citação. Não, ele alucinou, né? Alucinou. Aí falou, não, me desculpe, não sei o quê, eu sou uma inteligência generativa e tal, e se explicou, né? E falou que não tinha. Isso tem o quê, umas 2, 3 semanas você fez isso? Assim, esse caso em específico, não, mas... Faz tempo, mas... Ontem aconteceu um caso assim, por exemplo. Não foi esse, mas aconteceu. Ontem, por exemplo, tava passando algumas músicas lá da igreja com o meu primo, né? Definindo algumas que a gente vai tocar no evento mês que vem. E aí, nós estávamos com a ideia de tocar uma música... Vou ser um pouco mais específico pra vocês entenderem. O tema do encontro de jovens como que é? É para pessoas que são cristãs já, né? Que já estão há algum tempo caminhando na fé e tal, mas que agora estão um pouco desanimados, precisam dar uma reanimada, né? Uhum. E aí, só que assim, é um tema bem específico, e nós não conseguimos lembrar nenhuma música que falava sobre isso. Seja a música brasileira ou americana, pra traduzir e tal, né? Eu falei, nossa, cara, não lembro nenhuma música que tenha a ver com isso. Aí tinha algumas que a gente lembrava assim, mas era pra pessoas que se abandonaram a fé, assim, desviadas, né? Que vão voltar. Não assim, pessoa que tá, mas tá um pouco desanimada. Sei. Então, assim, bem específico, né? Eu falei, bom, vou perguntar pro ChatGPT. Aí perguntei. Aí ele mandou algumas músicas lá. Falei, bom, algumas assim não tinha muito a ver. Aí outras que ele passou de alguns cantores, essa música não existe. Exato. Por que acontece isso? Porque aí entra, por exemplo, uma das coisas ele vai alucinar por conta de contexto. Segundo, é que ele já tem uma regra por conta dessa questão de ética, de não ficar trazendo... Porque aí já tem muita questão, muita gente já, essas brigas sobre direitos autorais, etc e tudo mais, que é meio que buchitagem. É como se alguém tivesse uma habilidade de pintar, viu um quadro do Michelangelo e depois pintou ali, e aí? Qual o problema? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Enfim, mas tem discussão, os caras querem respeitar, e você pede um trecho, cite um trecho do tal livro, eu não posso citar trecho do livro. Nossa. Cite tal música, não posso mais citar de música. Mas aí também sai... O ChatGPT digamos que a introdução para IA. Mas ele não é perfeito. Matemática, eu estava comentando. Matemática, ele não é muito bom. Ele é péssimo para matemática. Sabe? Ele faz até certo ponto, mas daí para frente ele não capricha tanto. Ele, por exemplo, se você perguntasse pro ChatGPT quantos R's tem a palavra strawberry, ele sempre falava que eram 2. A gente sabe que são 3. Né? Tem um R aqui, depois tem um R duplo. Porque ele não entende a palavra como a gente lê, ele tokeniza a palavra, enfim. É por isso que a galera tem que entender que existe um universo muito mais amplo que o ChatGPT e são ferramentas que estão sendo desenvolvidas. Para esse propósito que você está falando, ou para alguns que talvez você queira fazer pesquisas mais assim interessantes, que eu estava até comentando que o Google, que a gente conhece, vamos colocar daqui uns 6 meses, já não vai ser mais o mesmo? Ele já não é, cara. Esse dia eu fazia tempo que eu não usava o Google, porque eu troquei celular, né? Tô usando o iPhone aí. Esse dia eu fui usar, né? O pesquisador do Google. Aí eu joguei lá, não lembro que foi, e ele já deu o resumo. Tipo, eu não precisei entrar na matéria pra mas ainda assim tá fraquíssimo. Porque ainda o mesmo movimento de pesquisar, mesmo tem um resumo, mas você ainda vai lá pra baixo e lê o site. É o que eu faço. Exato. Tem um negócio chamado Perplexity, de perplexidade, um aplicativo feito inclusive para estudantes. Quando você pega lá um termo que você pesquisaria no Google, só que aí a vantagem do Perplexity, você não precisa colocar aquele termo específico do Google. E no Google você não pode contar uma historinha, você tem que perguntar uma coisa muito específica, fazer quase uma pesquisa booleana, né? Colocando palavras-chave, etc.
Nas IA generativas, você explica para ele, quero fazer uma pesquisa. Você pode contar para o Perplexity, por exemplo, igual você falou para o ChatGPT. Vou montar um evento assim, assim, assado para a igreja, eu preciso de músicas assim, assim, assado. Esse cara vai pegar o que você escreveu, vai entender, por conta dessas habilidades, o que você quer pesquisar, vai sozinho nos motores de busca, faz uma pesquisa, ele cria o termo de pesquisa, ele pesquisa, lê um monte de site. Se ele não está satisfeito, ele faz 2, 3, geralmente faz umas 3 ou 4 pesquisas, lista um monte de site, pega o que é informação pertinente daquilo ali, traz para você e reescreve aquilo ali, traz tudo citando as fontes perfeitas, chama Perplexity. Muito bom. E ele é by the book. Ele vai trazer e se ele falou uma música X, ele vai mostrar o link dizendo essa música que existe. Se ele mostrou a música Y, ele vai mostrar um link dizendo para aquela música que existe. Eu consigo focar, eu quero focar só em termos científicos, eu quero focar só em vídeos, eu quero focar só em redes sociais. Então, para quem trabalha muito com marketing, você pode usar o Perplexity para descobrir nas redes sociais o que estão falando sobre a sua empresa hoje. Ou eu uso muito para questão de vendas comercial. Eu vou no Perplexity e faço assim, gere para mim um briefing comercial com temas, com partes relevantes, etc., para uma proposta comercial para a empresa à tona. Ele vai no Google ou vai nas redes, ele vai buscar a empresa, vai no Jus Brasil, ele vai escarafunchar tudo que ele tem dessa empresa e depois ele traz como um texto formatadinho, perfeitinho, como se fosse um briefing comercial. Eu devia ter achado esse daí quando eu fui escrever. Eu vou até anotar depois. Meu TCC, porque o ChatGPT não funciona. Não, o ChatGPT não é pra isso. Eu juro que eu tentei, gente. Eu botei lá, preciso escrever um TCC sobre isso e aquilo. Você me ajuda? Aí ele falou, não posso fazer isso pra você. Por que os caras não mudam essa regra aí? Mas aí entra outra coisa. Existem sutilezazinhas. Uma coisa que eu falo sempre pra galera, não conta pro ChatGPT que aquele texto é seu. Por quê? O ChatGPT, por conta dessa questão da empatia, ele começa a falar palavras que você quer ouvir. Ele fala coisas que eu quero ouvir. Então, você manda um texto seu e pedindo pra ele corrigir, ele vai pegar muito leve. Ele vai dar só erros crassos. O resto, ele vai passar a mão na sua cabeça e falar, bonitinho do papai e tal, não sei o quê. Não vai... O lance você tinha que falar, na verdade, assim, eu preciso, tem um colega, eu tenho alguém, suponha que você vai escrever um TCC sobre tal coisa, como você faria? Então, não é uma engenharia social nem nada, mas não adianta, não conta pra ele que o negócio é seu, não, quando é algum texto seu, alguma coisa assim, fala que supõe, cria, sabe, meu primo, tipo, meu amigo tá querendo saber tal coisa, é quase assim. Usa